Bom dia, boa tarde, boa noite, professor Roberto na área, falando sério de política. E daí? Vocês estão prontos para o que vai acontecer essa semana? Pois é, voltamos, ainda estamos aqui. Não esqueça, dá o like, te inscreve no canal e curta o nosso Falando Sério de Política. Solta a vinheta! E o que nós vamos ter no nosso programa de hoje? Vários assuntos para botar em dia. Um deles, toda a repercussão que deu quanto à privatização do DEMAI. Já avisei que vai dar merda isso. Pois é, semana passada o DEMAI foi privatizado. Aí, Porto Alegrense, preparado para pagar mais pela conta d'água? Se fodeu. Aí, pessoal da periferia, preparado para ter os seus benefícios cortados como a conta social? Hein? Eu tenho horror a pobre. Quero mais é que pobre se exploda. É a entrega do dinheiro público para um empresário. Vamos botar. Vamos daí. Segura aí. Vamos lá. Sorria. Vamos lá. Ou seja, em vez de enriquecer o município, enriquecer toda a comunidade de Porto Alegre, vai enriquecer uma pessoa só, que é o dono da empresa e seus associados. Como é que é? Incrível que pareça, adivinha qual é a empresa? A mesma que o Leite entregou à Corsã. Não, eu não tô louco. Exatamente. Gente, falando bem sério, o que o Melo fez com a ajuda da Nádia, sim senhor, com a ajuda da presidente da Câmara de Vereadores, a Nádia que se... E um dia tenso para a Câmara de Porto Alegre, onde tem vários projetos polêmicos, a vereadora Nádia, presidente dessa casa, fechou o portão para que o povo não pudesse acessar. Aliás, nós, vereadores, mal conseguimos acessar, de fato, a Câmara de Vereadores. Isso mostra como a extrema-direita trata as pessoas mais pobres dessa cidade. Faz com que as pessoas não possam acessar a Câmara de Vereadores que elas sustentam. Os nossos salários são pagos pelo povo. Mas o que faz a extrema-direita, na figura da Nádia, fecha a Câmara de Vereadores, colocando inclusive segurança aqui para fechar portão. Isso é um absurdo. A extrema-direita não pode presidir mais nada neste país. A Nádia, que se diz comandante, mas não é comandante. Por quê? Militar não pode exercer duas funções públicas, porque é um servidor público, então ela, sendo vereadora, ela não pode mais seguir a carreira de militar. Então ela não é comandante, porque ela não comanda nada. Para ser comandante, tem que comandar um batalhão, uma companhia, um pelotão. Ou seja, a tal de comandante Nádia, que na realidade é a vereadora Nádia do PL. Gente, agora vocês já viram qual é a jogada. A presidente da Câmara, comandante Nádia do PL, entrou na justiça para impedir que nós divulgássemos as suas decisões incorretas e contrárias aos interesses populares de adquirir um carro de mais de 350 mil para a presidência da Câmara. Nós divulgamos, ela conseguiu até ganhar na primeira instância, mas nós recorremos e vencemos. Assim que nós não vamos deixar de dizer a verdade e a comandante Nádia não vai conseguir nos calar, nem com a perseguição que ela tenta executar contra nós. PL bolsonarista, essa mesma, ajudou o Melo a entregar de bandeja a exploração da água de Porto Alegre para a mesma empresa que o Leite entregou à Corsã. Muito ruim para Porto Alegre, porque foi aprovada a privatização parcial do DEMAI. Nós lutamos muito contra isso. São mais de 1h da madrugada, estamos toda a tarde votando até agora, mas nós não desistimos. Porque nós vamos exigir que o BNDES não financie essa privatização. A luta continua. Agora eu pergunto para vocês. Vocês têm parente no interior? Perguntem para eles como é que está o abastecimento de água lá. Agora no verão, vamos perguntar se vai ter água no interior. Porque eles não fizeram poços artesianos para extração de água. Não investiram nisso. Porque a empresa privada, gente, não investe onde não vai dar dinheiro. Tem que dar lucro. Tá bom. Exatamente. E quando é uma empresa pública, ela não pode visar o lucro. O lucro dela é a satisfação da comunidade. Exatamente. Daí a diferença do público e privado. Mas como os liberais gostam de dizer, queremos o Estado mínimo. Mínimo pra quê, cara pálida? Pro pobre? Estado mínimo pra quê? Porque pra eles, o Estado tem que ser máximo. O agronegócio é hoje o maior beneficiário do Brasil inteiro de isenções tributárias. Agronegócio no Brasil praticamente não paga imposto. Ele é isento de imposto na exportação,
a partir da Lei Candir, que foi aprovada ainda nos anos 90 no governo FHC. Então, produtos primários são isentos de pagar imposto na exportação. É isenta, inclusive, na importação de máquinas, equipamentos, de fertilizantes, de agrotóxicos e por aí vai. E é isenta também de vários impostos estaduais e impostos federais. Então, veja, é mentira, simples e objetivamente mentira, falar que o agronegócio é totalmente dependente do ponto de vista produtivo e do ponto de vista tecnológico por causa de alta carga tributária. Além do agronegócio ter o maior número de benefícios fiscais de toda a economia brasileira, todo ano o Plano Safra dá mais de 400 bilhões de reais, né? Que é crédito subsidiado pelo governo. Além de ser isento, ele ainda recebe incentivos fiscais que nenhum outro setor da economia tem. Veja, nenhum outro setor tem tanto crédito barato disponível, subsidiado pelo governo como o agronegócio. Então, o que os influencers do agronegócio fizeram foi querer manter essa coisa que é a tônica da Rede Globo, né? Que a campanha agro é tech, agro é pop, agro é tudo. Na verdade, o que a gente tem é uma máscara de modernidade que não passa de uma reatualização do grande latifúndio saído da escravidão, que não foi democratizado com a reforma agrária, como defendia André Rebouças e tantos outros importantes abolicionistas, Joaquim Nabuco e por aí vai, que se moderniza, mas se moderniza no modelo dependente. E os poucos centros produtores de tecnologia nacional, como a Embrapa tá com o pires na mão. Precisando mendigar emenda parlamentar para conseguir se manter com déficit de pesquisadores, precisando fazer concurso, precisando se modernizar, fazer mais investimentos, e a Embrapa não tem recursos suficientes. Aliás disso, outra coisa que os influencers do agronegócio fizeram foi me atacar, porque qual é o debate que a gente faz? O agronegócio ele não produz comida, ele produz mercadoria para exportação. Então a prioridade do agronegócio não é abastecer o mercado interno. Quem quer ver a prova disso? O Trump começou a frescar com tarifaço, fechou o mercado dos Estados Unidos para vários produtos brasileiros, consequência prática, no supermercado o preço das mercadorias estão caindo. Por exemplo, o preço do café caiu 20%. Por que o preço do café caiu? Porque agora não pode exportar para os Estados Unidos, aí é obrigado a deixar o café para ser vendido no Brasil. Mas se não, a prioridade deles é exportar, receber em dólar, receber em euro e não abastecer o mercado interno. Exatamente! Para os liberais, o Estado tem que ser máximo para eles, não para você. Exatamente, é isso que eu digo, que essa privatização vai dar merda. Exatamente. E Já avisei que vai dar merda isso. você aí, Porto Alegrense, vai sentir isso na próxima conta d'água. E você aí, Porto Alegrense, que não foi às ruas, que não mobilizou, quando vier a conta d'água, não adianta reclamar. O máximo que vocês vão ter que fazer é, daqui a 4 anos, votar em outro prefeito, votar em outro vereador, e não votar nesses vereadores que estão entregando Porto Alegre para iniciativa privada. Eu vou dizer uma coisa bem séria para vocês aí, pessoal que me acompanha no canal. Esse canal tem posição. Esse canal, ele tem uma linha a seguir, que é justamente a gente identificar esses falcatruas da política. Você mesmo, não se benza não. Não bata na mesa não. É você mesmo que eu tô falando. Exatamente, e fazer uma análise do que eles fazem. Porque eles vendem gato por lebre. Exatamente. E eu vou dizer mais. O que esses vereadores da base governista fizeram é uma tremenda sacanagem com Porto Alegrense. E principalmente com você aí que mora na periferia, como na Restinga, no Belém Novo, no Belém Velho, da Zona Sul, morador da Zona Norte, Sarandi, Vilas, né? Pra você aí que mora na periferia, né? Aí da Lomba do Pinheiro, que já tem falta de água, vai ter mais ainda. Foca em mim! Porque a iniciativa privada, ela não vai investir dinheiro nenhum onde não dá lucro. Botem isso na cabeça de vocês. Tá bom. Eles venderam como fosse melhorar a vida de vocês, privatizando. Aí eu faço uma perguntinha pra vocês. Se o liberalismo melhorasse a vida, por que a vida de vocês está tão ruim até hoje? Se entregar o capital, que deve ser as empresas estatais como a Carris, o DEMAI, para a iniciativa privada desse tão bem, tão certo, por que vocês continuam penando os mesmos problemas? Se entregasse a Corsan, né? A CE, se esquecem da CE? Pois é. Por que a vida de vocês continua com as mesmas reclamações? Os liberais, eles tentam passar para vocês que quando o Estado mínimo é melhor para a sociedade, desenvolve melhor, sobra dinheiro, só que eles se esquecem que essas empresas estatais foram construídas com dinheiro público, certo? Com teu dinheiro. Um dinheiro arrecadado dos impostos. E construiu essas empresas. E eles pegam isso aí, os liberais, como o Melo, como a Câmara de Vereadores, como os deputados federais lá, né? Como os outros governos que nós tivemos privatistas fizeram. Eles pegam essa empresa, porque para eles não vale nada. Para eles vão tirar lucro, para eles. Quando eles vendem, geralmente, lá adiante, quando eles saem do serviço público, eles têm o seu empreguinho já resguardado. Ou então eles ganham no transcorrer do processo ajudazinha para suas eleições.
É essa troca que faz. E aí eu te pergunto mais. Ah, vocês são socialistas, vocês são comunistas. Ô, cara pálida, o Muro de Berlim caiu em 1994, certo? Ok? A Rússia acabou em 98, certo? Ou seja, se fosse tão bom assim o capitalismo e o sistema liberal, por que o mundo não entrou em paz mundial? Por que não acabaram com a fome? Por que não acabaram com a miséria? Porque é só eles. Não existe comunismo. Eles acabaram com a Rússia. A Rússia era, né, a desculpa para o capitalismo e para o liberalismo dizer que o mundo não ia para frente. Acabaram. O discurso deles é: onde existe liberalismo, existe progresso. Vai ali na Argentina, que agora há pouco, né, votaram apenas 48% da população. E quem colocaram elegeram foram os deputados do Milei. Daí eu pergunto, vocês acham que vai melhorar para a Argentina? Os caras já estão catando osso, já catando lixo para comer. Estão na maior miséria possível. Os aposentados, pensionistas, funcionários públicos estão sendo demitidos e aumentando ainda mais o desemprego. Daí eu pergunto para vocês, melhorou? No Brasil nós tivemos, em 2003, o Lula, tivemos terceiro mandato de Lula, 3 vezes com Lula, e 1 mandato e meio com a Dilma. E eu pergunto para vocês, nessa época não era melhor? Enquanto que nós tivemos José Sarney, Collor de Mello, Itamar Franco, Fernando Henrique Cardoso, o Temer no golpe e o Bolsonaro. 6 liberais. 6 com uma política de privatização. 6 que entregaram tudo pro capital privado. E daí eu pergunto, melhorou? É só esse raciocínio que eu quero dizer para vocês e deixar aqui para vocês. O que é isso? Se não a falência desse projeto, que é o liberalismo, junto com o capitalismo, que é a privatização. Onde quem sofre é o povo. O mais pobre, a classe média. Porque a classe média, ela não é rica. Você aí, ó, que acha que, como eu, tenho um carrinho zero, que mora em condomínio, que tem uma profissão estável, que tem um comércio, é rico? Você não é rico. Eu não sou rico. Eu não sou milionário. Eu não sou dono de banco. Eu não tenho milhares de hectares de terra. A minha família não matou índio ou escravizou negro para mim ter milhões, né, acumulados com a exploração de outras pessoas. Não sou dono de fábrica. Não sou dono da CSN, de grupos internacionais. Não sou. Não sou banqueiro. Não sou dono de bet. Eu não tenho dinheiro na Bolsa de Valores para não fazer nada e ganhar dinheiro e não produzir riqueza. Você é a mesma coisa. Eu pergunto para você. Melhorou? Um sistema capitalista? Melhorou? É isso que eu tô dizendo, gente. E vai piorar a situação aqui em Porto Alegre com essa cartilha do Melo. Quase que eu falei Melo. Com essa cartilha do Melo. Apoiado pelos vereadores da base governista, que são a maioria. Comandado pela Nádia, que é a presidente da Câmara de Vereadores. E que aprontou um monte nesse processo. Eles aprontaram um monte, eles tocaram os aralhos. Eles, desde a CPI, que foram desmascarados. Ou paga, senão não vai receber. O depoimento do gringo na CPI do DEMAI é claro. A corrupção era um instrumento de desmonte e a privatização é um instrumento para alavancar um grande esquema de financiamento particular. O ex-presidente do DEMAI, Alexandre Garcia, que não prestou depoimento na CPI porque a base do prefeito Sebastião Melo impediu ele de ser convocado, está sendo investigado no Ministério Público por ter recebido mais de R$500 mil em propina. O vereador Giovanni Gringo afirmou em depoimento que ele pagava propina para ter acesso a contratos de limpeza urbana. Era obrigatório sacar e entregar. Isso significa que, por exemplo, no ano passado, durante as enchentes, o vereador Giovanni Gringo disse que prestou um serviço voluntário de limpeza urbana, mas na verdade tinha um contrato de mais R$600 mil com a prefeitura municipal. Isso é uma vergonha. É exatamente isso, uma farra com dinheiro público no DEMAI. Por isso que eles querem privatizar, para que possam ampliar os esquemas financeiros e que nós possamos limpar o DEMAI para termos um departamento municipal de água e esgoto forte, público, que seja capaz de prestar um serviço de qualidade a todos os porto-alegrenses. Tentaram passar pano junto com a imprensa local, diga-se de passagem, RBS. Diz que parcerização está no seu DNA. O senhor pagava propina em dinheiro vivo? Eu já lhe respondi. É sim?
Assim? Sim. Hoje nós tivemos revelações bombásticas. O vereador da base afirmou que em 2023 ele foi coagido a pagar propina pelo diretor do DEMAI. Nós estamos falando desde o início. Existe uma, digamos que uma agenda de desmonte do DEMAI público. A nossa autarquia tem dinheiro em caixa, mas esses esqueminhas, pedidos de propina, isso faz com que a corrupção desmonte a máquina pública. Fala em parcerizar o DEMAI, as escolas, as creches, a saúde. Sempre que a gente ouve parceria público-privada com relação a serviços essenciais, a gente lembra da energia elétrica. O marco regulatório estabeleceu essa lei, acho que em 2020, dizendo que até 2033 tu tem que universalizar a água e o esgoto. O DEMAI público não vai fazer isso. Mais um caso de polícia envolvendo a prefeitura de Sebastião Melo. Hoje a Polícia Civil bateu sabe aonde, povo? No DEMAI. É isso mesmo. Depois de um ex-diretor envolvido num escândalo de propina, agora o CC do Melo está sendo investigado numa fraude na contratação de caminhões-pipa. Um escândalo que envolve 2.400.000 reais. Agora a gente começa a entender por que a cidade não estava preparada para lidar com as enchentes. O Melo encheu o DEMAI de incompetentes e corruptos. Povo, esse escândalo aconteceu durante o apagão de janeiro. Vocês lembram muito bem que esse bairro aqui, a Zenha, e vários outros de Porto Alegre ficaram um dia sem água e energia elétrica. E eles aproveitaram esse momento de sofrimento da população para fazer esquema. Um dos investigados no esquema é Diego Chaves, CC do Melo desde o início do governo, que faz parte da diretoria-geral do DEMAI como responsável por licitações e contratos. Ele é acusado pela Polícia Civil de fazer a licitação fraudulenta nos caminhões-pipa. E mais uma vez, o Melo finge que não sabe de nada. Na hora do aperto, ele pede doação de água para a população, mas é incapaz de cuidar da gestão do DEMAI. Não adianta o prefeito fingir que nada está acontecendo. O DEMAI era o responsável por cuidar do sistema de proteção contra as cheias. E durante toda a gestão do Melo, ficou com dinheiro em caixa e não investiu na prevenção. Agora, nós estamos entendendo por quê. O Melo é responsável por essa bagunça no DEMAI e não pode continuar governando Porto Alegre. Por que o DEMAI público não poderia fazer isso? Porque ele não é tem, eficiente o suficiente. ele não tem capacidade. Hoje sobra dinheiro no caixa do final do ano porque você não consegue. A máquina pública é tão pesada, tão pesada, tão pesada. Então, tinha contrato com a prefeitura e sua empresa. Foi atendido. Confirma que tinha esse contrato. Sim. Durante isso aí é público. O senhor tinha contrato para prestar o serviço que o senhor disse que era um auxílio que lhe trouxe até aqui. O vereador acabou de responder que o serviço que ele prestava para a população, para a prefeitura, era relacionado ao descarte dos resíduos da enchente. O contrato de 754 mil reais da empresa do vereador Giovanni Gringo com a prefeitura era para prestar o serviço que ele chama de auxílio que o trouxe até aqui, que o elegeu e, portanto, isso configura abuso de poder econômico durante o período eleitoral, desvio de recurso público para compra de votos. Quero deixar registrado, presidente, que se tome as medidas cabíveis. Aqui tem 21 milhões. Aqui tem 21 milhões. Mas essa empresa continua. Lembrando, foi um vereador da base da gestão Sebastião Melo. Nós queremos apurar tudo e que esse relatório aponte que o desmonte faz parte de uma agenda do Sebastião Melo para entregar o DEMAI para iniciativa privada. Mas se hoje não precisando dar lucro não é suficiente, tendo uma empresa que precisa ter lucro, vai conseguir resolver o problema? Nós queremos o DEMAI público, para o povo e sem corrupção. Eles foram capazes de botar a guarda a jogar bomba e tiro na comunidade que foi lá protestar. Que foi lá protestar contra essa patifaria. É essa a liberdade e a democracia que eles pregam à direita. É a liberdade da bomba, porrada e bala. Tiro, porrada e bomba na Câmara de Vereadores de Porto Alegre, após a comandante Nádia, que preside a Casa Legislativa, acionar a tropa de elite da Guarda Municipal para impedir a entrada de servidores do DEMAI que vieram acompanhar a votação do projeto que privatiza o departamento e catadores que serão diretamente atingidos por outro projeto que estava na ordem do dia e que restringe a sua atuação na capital gaúcha. E a comandante Nádia simplesmente colocou o choque da Romu para inibir a nossa entrada. Onde que nós fomos recebidos a tiros de borracha, tá aqui para provar, né? Tomei um aqui, tomei um nas costas, um na parte das nádegas, e foi um absurdo. Esses fascistas nos atropelaram mesmo, mas atropelaram gente trabalhadora. É uma representação da falta de democracia como esse projeto está sendo tocado? É que, na verdade, eles estão com medo da representatividade do povo. O que acontece? O povo está se manifestando contra esse projeto. E ela tem medo de que vai ter que fazer tudo, né, no autoritarismo, que é o que eles estão fazendo agora. Né? Se eles levarem em consideração as audiências, como eu disse, esse projeto é rejeitado. Né? E eles têm medo que também tem vereadores que da base do próprio governo já disseram que não votam enquanto não tiver claro o que eles querem votar. Eles não sabem nem o que eles estão votando. Isso é um cheque em branco. Não se diz o que realmente vai acontecer com o saneamento da cidade. É essa a democracia deles. Para quê? Para passarem o que eles querem, que é a tua miséria,
Quando eu falo que vai acabar com as taxas sociais, vai acabar com a taxa social. Porque nenhuma empresa privada vai bancar no seu próprio bolso. O que eles vão fazer? Vão fazer com que o Melo, além de entregar a Caixa do Tesouro, vai ter que dar mais uma grana para eles. Que é para manter a taxa social. Que é o subsídio. Exatamente. Tu vai pagar 2 vezes, otário! Povo otário! Além da taxa de água, que você vai enriquecer uma empresa privada que não vai te dar nada em troca, você, através do seu imposto, vai pagar para te ter taxa social. Ou seja, tu vai pagar 2 vezes, não é o Melo que vai pagar 2 vezes, é tu que paga. Não é a comandante Nádia que vai pagar 2 vezes, porque o dinheiro dela, o dinheiro daqueles vereadores, sai do teu imposto. É justamente isso. O dinheiro dos deputados que estão lá em Brasília sai do teu imposto. Do teu bolso. É isso que vocês têm que despertar. Em vez de ficar... Esse mimimi! Ai! Por quê? Banheiro! Unissex! Ai! Por que essa questão? Ai! Gente, eles passam o rodo, a direita passa rodo. Simplesmente eles têm maioria no Congresso, eles têm maioria aqui na Câmara de Vereadores. A Band deu a notícia e o Povo 24 Horas repercutiu a decisão da presidente da Câmara dos Vereadores, a vereadora comandante Nádia, de comprar um carro para a presidência da Câmara de um valor superior a 370 mil reais. Isso mesmo, 370 mil reais, um valor muito superior à média dos valores dos carros atualmente da Câmara dos Vereadores, que não passa de 90 mil reais. Bem, essa foi a decisão tomada pela presidente da Câmara. Eu acho que é realmente um desperdício, algo que a mesa da Câmara deveria apurar, para saber realmente por que essa compra. Afinal de contas, a Câmara dos Vereadores, a presidência da Câmara, necessita de um carro de valor de mais de 370 mil reais. Isso é uma vergonha. Não adianta o Lula colocar políticas públicas para melhorar a população, né? Fazer com que o dinheiro circule no país, enquanto que aqueles deputados, que são inimigos do povo, votam para blindar a cachorragem que eles fazem com as emendas. 10 políticos da extrema-direita que não devem e não podem ser reeleitos nas próximas eleições, para o bem do Brasil e para que nossa democracia não seja ameaçada novamente. Deputado Sóstenes Cavalcante, pastor, pertence à bancada evangélica, é moleque de recados e servo fiel de Silas Malafaia. Deputado Marco Feliciano, foi pastor um dia, mas hoje dedica sua vida às causas do bolsonarismo e a defender ideias extremistas. Deputado Coronel Crisóstomo, mais um militar eleito na onda bolsonarista de 2022. Não serve pra nada a não ser pra apoiar e bater palmas para as ideias bolsonaristas. General Pazuello, outro militar do universo bolsonarista. Apesar de ter formação de nível superior, mostrou ser um completo ignorante e estúpido durante a pandemia de Covid, ocasião onde foi ministro da Saúde do amigo genocida. Delegado Caveira, mais um extremista da bancada da bala. Metido a bravo, tenta intimidar opositores usando arrogância e agressividade. Se duvidar, não sabe pelo menos 2 das 4 operações matemáticas. Outro completo idiota é esse, Gilvan da Federal. Esse dispensa apresentações, é a ignorância e brutalidade em pessoa. Extremista. Recentemente foi suspenso de suas atividades parlamentares por agredir com insultos e mentiras outros colegas de parlamento. Sargento Farrur, policial aposentado do Paraná, famoso por aparecer em vídeos esculachando bandidos devidamente algemados e sem reação. Outro extremista que vive para defender o bolsonarismo. Paulo Bilinski, outro ex-delegado. Agressivo, gosta de intimidar pessoas que tentam argumentar com ele. Não aceita ser contrariado e gosta de empurrar jornalista, segurando-os pelo cangote. Hélio Lopes, também conhecido como Hélio Negão, capacho da família Bolsonaro. Só foi eleito porque, além de ser um puxa-saco assumido, teve o total apoio do Bozo. É insignificante na política, até hoje nunca se ouviu falar de um único projeto desse sujeito. Flávio Bolsonaro, este nem precisa de comentários. É verdade. O que eles fazem com as emendas? Pra blindar os super ricos pra não pagar imposto nenhum. Pra blindar as bets que tiram o dinheiro teu. Com os jogos eletrônicos. Pela internet. Que é a maior roubalheira que tem. Já praticada nesse país. E que fazem com as famílias uma falência total. E se endividam ainda mais. Não adianta esses deputados blindarem os super ricos, os banqueiros. Desses bancos. Que tapam o sol com a peneira. Para que eles possam fazer lavagem de dinheiro. Os bancos digitais. Não adianta a gente ter um presidente que lute por nós, enquanto nós temos um Congresso que é contra nós. Não adianta a gente protestar na cidade, falar que isso vai dar errado,
que nós temos que preservar o nosso patrimônio de Porto Alegre. Enquanto que a gente vota num prefeito que nem de Porto Alegre é. Enquanto que a gente vota numa Câmara de Vereadores e bota vereador que te dá 50 pila por cada eleição e um cesto básico. Para depois entregar para o capital privado, para receber favores em época de eleição. Olha a extrema-direita criando uma narrativa. Reuniram os vereadores e nenhum desses que está reunido apanhou da guarda. Nenhum tomou bomba, bala de borracha, gás lacrimogêneo, ninguém caiu, ninguém foi hospitalizado. Sim, os vereadores da base do governo, agora reunidos na voz da presidente ilegítima. E a Câmara Municipal de Porto Alegre lamenta profundamente o tumulto ocorrido hoje durante a votação, discussão, encaminhamento do projeto dele do Código de Consumidor. A Nádia não tem legitimidade, porque uma Câmara que violenta o povo, uma Câmara que bate na população, que não deixa o povo entrar para usar o banheiro, tomar água e assistir a sessão, não é democracia. Agora ela vem falar em regras, democracia, manter os mandatos. Não! Vereadora Nádia, eu quero dizer a Vossa Excelência que não nos representa, porque eu não votei em ti. O povo de Porto Alegre, a maioria não votou em você. E o que vocês estão tentando fazer, votar a venda do DEMAI, votar o fim da profissão de carrinheiro, acabar com o direito das pessoas entregar comida para quem passa fome na cidade, isso é indecente. E vocês não queriam o povo aqui dentro, por isso que teve violência. Agora eu quero dizer o seguinte, quem fez violência contra a cidadania, vereadores, assessores, todo mundo que estava ali fazendo manifestação na rua, essa violência vai ser investigada pela Polícia Civil, porque nós vamos fazer boletim de ocorrência, isso vai ser apurado e vocês, evidentemente, terão o direito de fazer o contraponto. Agora, fazer entrevista criando narrativa não cola. O que aconteceu hoje foi barbárie, violência desproporcional da Guarda Municipal, da Secretaria Municipal do Governo Melo, governo que vocês fazem parte. Depois entregar para o capital privado para receber favores em época de eleição. Receber favores empregando parente nas empresas. É isso que a gente fala quando se fala sério de política. É para acordar você aí que está sentado. E essa taxa social vai sair mais caro para você. Porque você, além de ter que pagar a conta d'água mais cara, vai ter que, através do teu imposto, dar mais dinheiro para essa empresa privada. Porque você sabe onde é que vai ser o dinheiro para essa empresa privada? Para fazer as obras que tem que fazer até 2030? Do BNDES, do Banco de Desenvolvimento Social. O Banco de Desenvolvimento Social, ele é um capital público, fruto dos nossos impostos, do Fundo de Garantia, fruto de uma parte do ICM que tu paga quando compra comida, que é para desenvolver o pequeno, médio empresário, e vai ser desviado para pagar e dar dinheiro a juros baixos para uma empresa privada que já está ganhando o teu dinheiro, vai ganhar dinheiro do BNDES e ainda vai apertar o prefeito, e é óbvio que ele vai dar, né, para manter as taxas sociais. Daí, gente, o porquê da privatização, quem ganha é o grande monopólio privado. Você não ganha nada, você só paga. E não adianta a gente ter um presidente da República que lute por nós. Não adianta a gente ter deputados de esquerda que são minoria no Congresso. Não adianta a gente ter uma bancada de vereadores, lutadores, aguerridos, que lutam por nós na Câmara de Vereadores, se a gente continua vendendo o nosso voto para a direita. Para esses liberais. Que não veem em você um cidadão do mesmo nível. Enquanto houver um ser humano que tenha mais dinheiro que o outro, um ser humano compra outro. A sociedade capitalista faz com que 1% da população compre o trabalho de 99% das pessoas. A maioria das pessoas que está aqui me acompanhando acorda no horário que não quer, o corpo pede para dormir, ele levanta, pega um ônibus, um trem, vai a pé para um lugar onde vai fazer coisas que não gosta, passa o dia inteiro fazendo essas coisas, volta para casa para então ver os filhos, para passar poucas horas e dormir, porque não tem dinheiro e alguém compra essa pessoa por X horas por dia, 6, 8, 12. Se um ser humano pode comprar o trabalho do outro, isto faz com que também nesta sociedade que é capitalista, as pessoas comprem favores, as pessoas comprem interesses, as pessoas comprem tudo. Virtualmente é impossível que se o capital compra tudo, só não venha a comprar certos interesses de dentro do Estado. Ele compra tudo. Ele compra gentileza, porque dá uma gorjeta para alguém, ele compra sorriso. Efetivamente ele compra o Estado. Eles veem você apenas de uma forma daquilo que a gente diz, utilitarista. A forma dele se manter no poder. Em troca de quê? Eu posso dar 50 pila e me eleger vereador. É isso, gente. A compra de voto leva a isso. E o pior é que você fica quieto. O pior é que você viu o que aconteceu na Câmara de Vereadores na semana anterior e na outra semana não fez nada, ficou quieto. Não protestou. Não saiu à rua. Por quê? Porque te venderam o gato por lebre. Quando vier a conta de água, aí você vai despertar. Daí não adianta mais chorar. Adianta chorar pra CE quando fica sem luz? Adianta o pessoal do interior chorar quando falta água? Não, né? Não é mais do Estado. Adianta tu reclamar do ônibus lotado às 5 horas da manhã, ou quando ele quebra no caminho,
o teu trabalho? Adianta? Não, né? Adianta quando eles cortam o ônibus de passar na tua rua e fazem tu caminhar às vezes 2 quilômetros até o ponto que eles determinam para onde tu tem que pegar o teu ônibus, para eles não pagarem mais por hora. Adianta? Não, né? É por isso que a gente fala sério de política. É para alertar vocês. É para alertar o que acontece em Porto Alegre é o que acontece no Brasil. Com esses politiqueiros de direita. Por isso que a gente tenta despertar em vocês a consciência. E isso não termina aqui. É uma luta do dia a dia. Dá uma olhada aqui nessa matéria que está na revista Fórum. Ó. Tarcísio, que agiu para impedir tributação de bets, tributa gorjeta de garçons em São Paulo. Sim, você não ouviu errado. O Tarcísio de Freitas, que trabalhou para que as bets não fossem taxadas, para que os bilionários não fossem taxados e para que os investidores do agro não fossem taxados, ele está taxando os garçons. A gorjeta que a gente dá, os 10% de garçom. Então, São Paulo tem uma lei, vou explicar essa história direito, porque ele vai alegar que não é ele que está fazendo isso, que essa lei já é antiga. Então é o seguinte, São Paulo tem uma lei de 2020. 2020 era quem? Era Dória, né, o governador. Uma lei que tributa em 4% toda a caixinha do garçom que passar de 10%. O que acontece? Às vezes você dá uma gorjeta ali em dinheiro, você passa uma gorjeta a mais porque o garçom te tratou super bem e tal. A gorjeta ela é opcional, né? Obviamente, você não é obrigado a pagar. Você dá se quiser. E aí tem gente que é mais generoso e dá uma gorjeta um pouco maior, passa de 10% do valor da conta. Essa lei de 2020 taxa em 4% a caixinha, a gorjeta que foi paga além dos 10%. Ok, então não foi o Tarcísio que fez? Não, não foi o Tarcísio que fez, foi o Dória. Mas onde que o Tarcísio entra nessa história aí? Bom, a fiscalização dessa lei, ela não é realizada. Porque é justamente, né, um absurdo você taxar o garçom. Mas o que o Tarcísio está fazendo? Colocou a fiscalização em cima, então está autuando, está multando restaurantes que não estão em conformidade com essa caixinha, com essa gorjeta, e estão multando e arrecadando dinheiro, por ordem do Tarcísio. Então é o seguinte, ele pegou uma lei que não era dele, então ele não precisou sofrer o desgaste de aprovar essa lei, e colocou essa lei para pegar mesmo, para implementar e pegar todo mundo que puder. Esse é o Tarcísio de Freitas, o cara que teve uma articulação feroz com o Centrão, que culminou inclusive com isso que a gente acabou de falar aí, com a demissão de um monte de gente. Foi o Tarcísio que articulou a derrubada da medida provisória, com o argumento de que era aumento de imposto. Sim, era aumento de imposto para bilionário, só para bilionário. E justamente era para ter um dinheirinho a mais para poder fazer serviços e obras para gente pobre, gente que realmente precisa do governo. Então assim, vai beneficiar o Lula. O Lula vai ter grana, ele vai fazer obra e aí vai ganhar a eleição. Então vamos tirar o dinheiro do caixa do governo. Pensa bem, os deputados agiram para tirar dinheiro do caixa do governo. E quem articulou isso foi o Tarcísio de Freitas. E foi inclusive alvo de uma homenagem lá do Sóstenes, que foi agradecer o empenho dele nessa articulação. Então, e agora, para taxar bet, bilionário e banco, ele não quis saber não, mas para taxar os garçons, Tarcísio de Freitas é implacável, é inacreditável, né? Uh.